早上好，中午好，还有晚上好，大家好. Tenho o prazer de receber hoje como convidada a Presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceania das Comunidades Portuguesas e antiga Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. 我要跟谢你的贡献，我很高兴和你在一起。 Seja muito bem-vinda, doutora Rita Santos, e muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu Só gostaria... quer saber se eu vou falar mandarim ou português? Em português, não é? Em português, em português. Vamos em português. Gostaria muito de começar por lhe questionar e perguntar quem é Rita Botelho dos Santos? Bem, eu sou luso-descendente. Meu avô, segundo um amigo meu, através do Facebook, conseguiu descobrir que o meu avô era da zona do Douro, porque na certidão de óbito está lá escrito que era do Douro. Ele conseguiu localizar a aldeia onde o meu avô vivia e depois também conseguiu saber que o irmão do meu avô falecido, que tem um neto ainda, está vivo em Portugal. Um dia eu tenho que procurar, porque eu quero saber, portanto, onde estão os descendentes, para poder conversar um bocadinho. E eu estava a falar avô paterno. O avô materno disseram que era dos Açores, porque eu sou Rita Botelho dos Santos. Meu avô era Amaro Botelho, e eu também vou ver se consigo, portanto, descobrir. Agora, da parte da chinesa que eu tenho minha mãe, a mãe da minha mãe, quer dizer, minha avó materna era do interior da China. Agora, a mãe paterna era descendente dos malaios chineses. E é por isso que também tem sangue tailandês, sangue filipino, e também tem sangue de etnia chinesa do norte, do lado esquerdo. Portanto, é uma mistura que eu, depois de fazer o DNA é que eu consegui saber. Agora, tenho 10 irmãos, 2 faleceram e o mais velho irmão ainda está, portanto, vivo. E depois a seguir somos 7 irmãs. Somos uma família numerosa, temos os nossos filhos, os nossos netos, mais os parentes, somos mais ou menos 500 portugueses luso-descendentes em Macau. E ao longo da minha vida, foi uma vida dura, porque o meu pai era polícia, né? Só ganhava pouco dinheiro, e vivíamos na zona norte de Macau, num apartamento com apenas 2 quartos. Eu já cheguei a dormir na sala, na cozinha e até na rua, porque na altura em Macau, antes da administração portuguesa, nos anos 60, a vida era muito segura e por isso podia, portanto, pôr a cama na rua viver. E passei, portanto, a trabalhar durante as férias, fazia panchões. Eu não sei se sabe o que são panchões ou não. Panchos? Fogos artifícios. Sim. Nós dizemos panchões. Cheguei a fazer panchões, a cortar linhas de calças de ganga, flores de seda, miçangas. Miçangas são aquelas malas brilhantes que foi feito por miçangas. E depois trabalhei na fábrica de brinquedos. A seguir trabalhei nos serviços públicos durante as férias. E no final, meu pai decidiu para eu continuar a estudar português, porque eu era muito estudiosa, gostava muito de estudar e ficava sempre ou no primeiro, segundo, terceiro lugar, no liceu ou na escola primária, e fui estudar a Portugal juntamente com minha amiga Armanda Xavier e tirei o curso superior de gestão de empresas. Voltei para Macau, continuei a tirar o mestrado e a partir daí foi a minha carreira profissional e ao mesmo tempo política. Em 1987 aderi numa associação bastante poderosa, ainda que é a Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, onde se concentram maior número de portugueses que estão na função pública. E agora, como alargamos o nosso âmbito, alteramos o nosso estatuto, também os portugueses da privada estão conosco.
Portanto, em 87 entrei na vida política e depois fui trabalhando. Eu trabalhei na direção de finanças, na Câmara Municipal de Macau, Câmara Municipal das Ilhas, na Universidade de Macau, no Serviço de Educação e depois, por fim, trabalhou num serviço público de que eu adorei, que é o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Foi a partir de 2023. Portanto, ajudei o Ministério do Comércio da China e o Governo da Região Administrativa Especial de Macau, com o apoio, na altura eram 7 países de língua portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste. Constituir, portanto, o secretariado permanente do Fórum Macau, bem como organizar a primeira conferência ministerial do Fórum. Foi, portanto, uma conferência que atraiu muito os empresários dos países de língua portuguesa em Macau, bem como a grande delegação dos empresários da China para Macau. E ao longo dos 12 anos que eu trabalhei lá, parece um ciclo zodíaco chinês, né? Portanto, eram 12 anos. Eu acho que fiz muita coisa. Consegui pôr Macau no mapa desses países de língua portuguesa, sempre com o apoio e carinho da China e dos países de língua portuguesa, principalmente os embaixadores que estão em Pequim, e também, portanto, os dirigentes dos ministérios de negócios estrangeiros, de comércio, de indústria dos países de língua portuguesa. Tinha tido contato direto com eles, bem como as associações empresariais, câmaras do comércio dos 7 países de língua portuguesa e da China. Ao longo desse tempo, acompanhei, portanto, o secretariado permanente, que tem um secretário-geral, que é do Ministério do Comércio. Eu era secretária-geral adjunta em representação do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e também tem um representante dos países de língua portuguesa, que era secretário-geral também. E com o apoio da China e Macau, todos os delegados estão a trabalhar em Macau, dentro do secretariado permanente, com apoio logístico e financeiro do governo da RAEM. Na altura eu montei toda essa estrutura, não só em instalações, como também, portanto, permitir, portanto, que eles possam ter uma qualidade de vida melhor em Macau. E organizamos muitas exposições, muitos colóquios em todas as áreas, colóquio na área de saúde, telecomunicações, medicina chinesa, turismo, televisão, porque na área de televisão, por sorte, o meu marido é administrador da TDM, televisão de Macau. Era responsável pela ligação com todos as televisões dos países de língua portuguesa. Portanto, deu oportunidade também para formação desses jornalistas e também haver uma cooperação de troca de programas. Ou seja, os programas da República da China eram transmitidos nos países de língua portuguesa, traduzidos para português, e vice-versa. Os programas dos países de língua portuguesa são transmitidos em Macau e na China, traduzidos em chinês. Portanto, durante esses 12 anos, eu penso que o trabalho contribuído pelos embaixadores, pelos delegados, pelas câmaras de comércio, as associações dos países de língua portuguesa, de Macau, da China e dos 7 países de língua portuguesa, contribuiu para dar a importância do papel de Macau como plataforma de cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa. E da parte da República da China, dá um carinho especial a Macau. E é por isso que determinou Macau, portanto, a criação de 3 centros. Um centro é o Centro de
formação de bilíngues, o governo da RAM está a fazer através das universidades de Macau, Universidade de Macau, agora não é o Instituto Politécnico, agora Universidade Politécnico e também outras universidades privadas, nomeadamente a Universidade da Cidade de Macau e a Universidade de Ciência e Tecnologia. Portanto, temos um centro de formação de bilíngue e também o centro de exposição de feiras. Vamos ter daqui, no dia 20, uma feira internacional de Macau que anualmente concentra muitos empresários, mas devido ao Covid, das restrições que agora está a deparar, não se consegue convidar os que vêm do exterior, mas nós temos muitos empresários dos países de língua portuguesa residentes em Macau. E vem também empresários do interior da China. Vai ter, portanto, um pavilhão dos países de língua portuguesa e várias províncias, nomeadamente províncias de Fujian, de Zhejiang, a província de Jiangsu, que anualmente organiza a Cimeira da China e dos países de língua portuguesa com plataforma. Ou seja, Macau, para além de feiras e exposições, na área de turismo também promovemos, também na área de medicina tradicional chinesa, na saúde, nas universidades, que têm ligação com todos os países de língua portuguesa. Várias reuniões da UCLA foram realizadas em Macau. E é por isso, o meu trabalho, durante os 12 anos, eu penso que fiquei, portanto, satisfeita por ter contribuído para que Macau possa ser a plataforma de relações económicas e comerciais. Agora, o que é que eu estou a fazer agora? Agora sou presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceania, das comunidades portuguesas. Ao mesmo tempo, como eu pedi a aposentação antecipada, porque eu queria, portanto, dar oportunidade para novas pessoas para poder dar continuidade e eu poder, portanto, concretizar efetivamente esta plataforma. Ou seja, para além da área política, eu sou empresária de 2 empresas e depois brevemente uma empresa portuguesa quer constituir parcerias comigo, porque sabem que eu tenho, portanto, uma relação muito forte com as empresas estatais chinesas e também outras empresas, e também os empresários chineses têm confiança em mim porque eu tenho já, portanto, a rede constituída não só em Portugal, Brasil, como também nos outros países de língua portuguesa. Portanto, eu estou a fazer trabalhos de commodities e também alguns. Eu cheguei, portanto, a acompanhar o meu amigo, que é chinês, em 2012, ainda estava no Fórum de Macau. Ele ficou lá e investiu muito na área imobiliária e agora está, portanto, a investir na área do turismo. Comprou alguns pequenos hotéis para poder, portanto, desenvolver, porque o turismo em Portugal está a desenvolver muito e eu tenho estado a conversar com os meus amigos, temos que apostar mais em Portugal, né? Porque além dessa boa relação de 400 e tal anos que nós temos com Portugal, nós temos muitos portugueses residentes aqui, residentes portuguesas que são permanentes, que estão na área de advocacia, na área de médicos, também temos juristas, temos arquitetos, temos engenheiros, temos também empresários e muitos funcionários públicos. E não só. Quando eu estava no Fórum Macau, consegui incentivar todos os países de língua portuguesa residentes aqui em Macau e que são residentes permanentes, constituir as suas associações. Temos a Associação dos Amigos de Angola, dos Amigos do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique, Timor-Leste e até Goa, Damão e Dio.
E anualmente, eu também fazia parte, quando estava na Câmara Municipal de Macau e das Ilhas, anualmente o governo de Arraial, agora é através do Instituto Cultural, organiza a Festa da Lusofonia. Ou seja, todas essas associações, antes da pandemia, trazia, portanto, os artistas para fazer espetáculos de variedades e também os artesãos, né, que fazem, portanto, sim. artesanatos especiais, Artesanato. também trazer os cozinheiros para Hum. fazer a gastronomia. E é por isso que Macau sabe que é classificado, portanto, na Unesco como um dos locais que tem, portanto, melhor gastronomia, graças, portanto, a essa multicularidade, né? Não só na área Fusão, no fundo. não só na área de gastronomia, como também na área de cultura, em todos os aspectos. E também tem, portanto, a Semana Cultural entre a China e os países de língua portuguesa todos os anos. Eu penso que, para além de Portugal, que tem, portanto, a congregação de tantas culturas e residentes países de língua portuguesa, Macau também é um espaço que já está demonstrado e é um espaço propício para poder, portanto, continuar a aumentar o número de amigos desses países de língua portuguesa, digamos, de várias partes, porque, além da língua chinesa, a língua portuguesa também é oficial. Temos a escola portuguesa, que é de Portugal, claro, com o patrocínio, com o subsídio do governo da Raia, e também temos várias escolas oficiais do governo da Raia que está a ensinar a língua portuguesa. É muito engraçado. Agora o número de alunos que estão a aprender português é superior que na altura da administração portuguesa. É muito estranho. É engraçado. Eu, por acaso, curiosamente, está a dizer isso, eu fiz uma pesquisa. Estatisticamente, há mais de 50 universidades na China, mainland China, onde ensinam português. Que é significativo, é muito significativo da estratégia, da parte da componente. Qual é a razão? Porque o presidente Xi Jinping, que eu também tenho fotografia ao lado, né? Xi Jinping, ele, em todas as visitas no estrangeiro, principalmente com os países de língua portuguesa, faz-se referência a Macau como plataforma de ligação entre a China e os países de língua portuguesa. E é por isso que essa mensagem foi transmitida a toda a China e é por isso que muitos alunos chineses querem aprender português, porque podem também dar apoio às empresas estatais que estão já instaladas nesses países de língua portuguesa, como em Portugal, em Brasil, em quase todos têm empresas chinesas. E é por isso que tem que ter, portanto, trabalhadores que dominam as duas línguas, não só o chinês, como a língua portuguesa. E Macau também tem estado a formar muitos bilíngues que vêm do interior da China, que após o curso, muitos deles estão a trabalhar nas empresas privadas, né? E muitos deles, uma que eu se conheço, está a trabalhar na Embaixada de Portugal em Pequim, que basicamente foi formada aqui. Doutora Rita, está a abordar um tema e já agora eu aproveito para perguntar, porque há muitos pequenos empresários, e nomeadamente até pessoas que trabalham por conta própria e que sentem um bocadinho estes efeitos das crises constantes que temos vivido nos últimos 50 anos. E muitas vezes as pessoas se questionam sobre qual é a importância real de saber falar mandarim. Um ocidental, qual é a importância real de saber falar mandarim? Qual a sua opinião, qual é? Eu sei que falo mandarim e fez muito boa opção, porque é muito engraçado. Quando souber falar mandarim, os chineses sentem que têm mais proximidade. E quanto maior a proximidade que tem, mais fácil é, portanto, a realização do negócio. Eu pessoalmente, como sempre tive a língua materna, né, em português, e como aprendi somente português ao longo da minha infância e adolescência, eu só comecei a aprender mandarim em 92.
e estudei 12 anos. E hoje eu falo fluentemente, escrevo, leio. Portanto, é o mais-valia que permite a aproximação e também conhecer os segredos da China e conhecer a cultura da China, a forma como eles, portanto, fazem negócios para evitar que possam ser enganados. Muitas vezes basta uma conversa telefónica ou através do videoconference, eu já consigo saber se o cliente ou o comprador quer fazer negócio ou não, ou só está, portanto, apenas tirar o meu tempo. Portanto, essa aprendizagem da língua portuguesa, o conhecimento da língua mandarim, facilita, portanto, os negócios. Eu sugiro os portugueses que queiram trabalhar, fazer parcerias com os chineses da China, aprendam o mandarim, que não é difícil. Porque o mandarim é através da romanização, só tem 4 tons. O mais difícil é a escrita. Mas não precisa escrever, basta pedir o funcionário escrever, né? Sim, e com o teclado, hoje em dia com os teclados é Nós simples. estamos em Vini, mas é necessário aprender que dá mais facilidade nos negócios, né? Sim, é verdade, é verdade. Demora-se uma vida, eu gosto muito. Eu tenho como meu projeto de reforma estudar os caracteres chineses, estudar o significado dos caracteres chineses. Quando me reformar, é o que eu vou fazer na minha vida. Eu gosto muito, mas falo um pouco, não falo muito porque na realidade exige bastante dedicação e a minha parte profissional está bastante ocupada, mas é muito, muito Então, valioso. ouvi todas as noites a CCTV. Uhum. Eu fazia assim, portanto, ver a CCTV todas as noites até conseguir perceber 100%. É isso que eu fazia e ainda faço, né? Sim, boa dica, muito boa dica. É. Foi reeleita presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Ásia e Oceania. Qual é neste momento para si o seu grande desafio ou a preocupação que lhe mais invade o espírito neste sentido? Qual é o seu maior desafio como presidente deste Conselho? Sabe que o presidente da Ásia e Oceania abarca não só, portanto, Macau, China, como também a Austrália, Nova Zelândia e todos os países da Ásia onde haja consulado ou embaixada de Portugal lá. Portanto, que eu saiba, o maior número de portugueses em toda a Ásia e Oceania é em Macau e em Moçambique. Tem havido reuniões quase periódicas online com as duas representantes da Austrália e da Nova Zelândia. No próximo mês, temos o Conselho Permanente no dia 14 a 16, juntamente com os outros membros do Conselho Permanente, para ter reuniões de trabalho com os diferentes partidos políticos e o Parlamento, para discussão da alteração da Lei 66A, que é, portanto, permitir o voto eletrónico. As eleições do Conselho das Comunidades estão atrasadas não por culpa dos conselheiros, mas sim porque na altura foi discutido a possibilidade de haver tanto voto eletrónico, que é preciso haver, portanto, a alteração da lei, para além das outras propostas que nós fizemos da estrutura do Conselho Permanente. Como até agora não foi implementado ou não foi, portanto, concluído esse processo do voto eletrónico, que é piloto num dos países, que nós ainda não sabemos qual, até agora não foi marcado a data das eleições do Conselho das Comunidades. Mas relativamente à Ásia e Oceania, e não só, para toda a parte do mundo, o que nos preocupa é a recente alteração do decreto-lei que foi publicado, que já foi aprovado pelos Conselhos de Ministros, que permitia, portanto, que os portugueses, que os aposentados residentes em Portugal pudessem ter meia pensão de contribuição. Mas
achamos um bocadinho muito injusto, porque nós também temos aposentados aqui em Macau, não sei se sabem, não, que recebem da Caixa Geral de Aposentações, que eu e o deputado José Pereira Coutinho, que também é presidente da direção da Associação de Trabalhadores da Função Pública, eu sou presidente da Assembleia Geral, acompanhamos durante a fase de transição todos os problemas dos portugueses, incluindo a questão da transição dos quadros da República Popular de Portugal, eram só mil e tal, até, portanto, a legislação da integração foi feita juntamente com, é uma pena, foi uma boa pessoa, o Fausto Correia, que à altura era secretário de Estado, que já é falecido, é muito boa pessoa, e também acompanhamos, portanto, a transferência do Fundo de Pensões de Macau, do Fundo de Descontos dos Aposentados, eram 3.000 e tal, para a Caixa Geral de Aposentações de Portugal, porque o presidente também veio cá, presidente da Caixa Geral de Aposentações, e acompanhamos todo esse processo, que não foi por opção, porque foi praticamente obrigação, porque a República da China foi muito clara na lei básica, diz que só assume o pagamento das pensões daqueles que, após o estabelecimento da região administrativa especial de Macau, que decorreu no dia 20 de dezembro de 1999. Ou seja, todos que aposentaram antes de 99 tinham que, portanto, receber através da Caixa Geral de Aposentações. Então, na altura eram 3.000 e tal, e com o tempo, muitos deles faleceram, né? Ou alguns deles acabaram por optar por viver em Portugal. Ainda me lembro que, na altura do grupo de ligação conjunto luso-chinês, eu e o José Pereira Coutinho éramos contatados pela parte chinesa, pela parte portuguesa, que era o embaixador António Santana de Carlos, e da parte chinesa era um embaixador chinês que contatava sempre conosco. Porquê? Porque nós é que temos a maior número de portugueses e nós acompanhamos os trabalhadores da função pública e também dos problemas da privada, né? E, na altura, a parte portuguesa deram várias opções para os trabalhadores. Um é integração nos quadros da República, que eu acabei de falar, são 1.000 e tal. Outro é a aposentação antecipada até 19 de dezembro de 1999. Esses todos estão a receber da Caixa Geral de Aposentações. E um para desvinculação, ou receber uma bolada. E se não fizer as 3 opções, continuam a trabalhar no governo da região administrativa especial de Macau, como eu fiz essa opção. Mas eu não posso, portanto, deixar de dar apoio aos meus mestres, que são os aposentados, muitos deles ensinaram-me na altura, para poder, portanto, formar-me até que eu possa ser dirigente até agora. Agora, foi uma surpresa nossa em Portugal, quando foi, portanto, publicado o Decreto-Lei número 57/C/2022, de 6 de setembro, e que dava, portanto, aos pensionistas um suplemento extra, equivalente a meio mês de pensão, pago uma só vez em outubro. Só para os aposentados residentes em Portugal, ou seja, os que estão fora de Portugal não têm esse direito. Eu acho é muito injusto. Sim. Foi injusto por quê? Porque quando Portugal estava em crise econômica e fez uma lei em 2010, que é o 55A, e que os aposentados de Portugal e os outros que estão residentes fora de Portugal portanto, sofreram um corte nas suas pensões para pagar a contribuição extraordinária de solidariedade, ou seja, CSE. Portanto, e também cortaram o subsídio de férias e de Natal
embora durante 2011 até 2016, embora gradualmente tenha estado, portanto, a devolver. Mas o que significa? Quando há crise, tem problemas, todos têm que contribuir. E quando há necessidade de recompor o poder de compra ou a inflação, eles foram, os aposentados fora de Portugal foram excluídos. Portanto, a inflação não aparece apenas em Portugal. Por causa da guerra, todos os bens essenciais encareceram e Macau sofreram muito. Portanto, a Ásia e a Oceania, abarcando Timor-Leste, e Macau tem 2.100 aposentados. Timor-Leste tem 670. São 2.700 e tal. Eu acho que é um número tão insignificativo que Portugal podia ter dado um carinho para esses aposentados que ainda hoje lutam pelo bom nome, pela boa imagem de Portugal, e na China, em todos os lados. Eu fiquei muito triste por causa dessa decisão. Imediatamente escrevemos 2 cartas, que até agora não tive resposta, para o primeiro-ministro, que eu conheço pessoalmente, e também ao Presidente da República, para ver se poderá, portanto, reaver essa situação. E espero que, no próximo ano, quando haja aumento das pensões, ou não digo aumento, é uma atualização para compensar a inflação, possa também contemplar os aposentados que estão fora de Portugal com a mesma percentagem, porque ouvi zum que Portugal vai dar mais para os que estão a residir em Portugal e os que estão, portanto, fora de Portugal vão dar menos. Os aposentados têm que ser tratados iguais em todo lado. Os portugueses têm que ser tratados iguais em todo lado. E é por isso que, muitas vezes, no Conselho Permanente, lutamos pela igualdade de direitos dos portugueses que estão fora de Portugal. Portanto, nós somos portugueses, tem que ter o mesmo, igual tratamento. Não podemos, portanto, obter o passaporte, o cartão cidadão, não sei, dos nossos filhos levam 1 ano e meio para poder ter a certidão de nascimento. Não podemos, portanto, pedir o passaporte, tem que fazer uma lista de espera de 6 meses. Por sorte, em Macau, eu tenho uma boa relação com o Consul-Geral de Portugal em Macau, o Dr. Paulo Cunha Alves. Portanto, temos conseguido, portanto, conciliar com o consulado, porque o gabinete do Conselho das Comunidades tem, portanto, praticamente um protocolo com o consulado, porque sabe que muitos dos portugueses residentes em Macau, devido, portanto, à especificação histórica, às razões históricas, muitos deles não dominam a língua portuguesa. E o nosso gabinete tem 12 pessoas a trabalhar, não recebemos nenhum subsídio de Portugal, nós não precisamos, porque as cotas que os sócios pagam chegam para pagar aos salários do meu pessoal aqui, atendem diariamente, portanto, os associados para poder servir de ponte, entrar no site para marcação, ou no caso de urgência, por exemplo, se alguém tiver portanto, urgência do passaporte para regressar a Portugal por falecimento dos familiares, ou por necessidade de entrar na universidade, ou por questões de fazer negócios, o senhor cônsul tem ajudado para casos especiais, dar, portanto, urgência para o tratamento do passaporte. Graças a Deus, né, ele tem dado apoio, mas não acontece com os outros países. Realmente temos recebido muitas queixas da Inglaterra, de São Paulo e do Brasil, e é por isso que o Conselho das Comunidades, principalmente o Conselho da Região Ásia-Oceania, temos muito trabalho. Mesmo agora, já temos muitos aposentados lá embaixo, porque estamos a ajudá-los a tratar dos procedimentos para isentar o IRS
porque Macau assinou a Convenção para evitar a dupla tributação com Portugal. E é por isso que os aposentados de Macau estão, portanto, inseridos no regime fiscal de Macau. E como o regime fiscal de Macau, os aposentados não pagam imposto, portanto, eles não pagam imposto. Mas também fazemos a prova de vida, com a presença do funcionário cônsul-geral aqui, para todos os aposentados, 2.000 e tal pessoas, recebemos as pessoas quando eles têm dificuldade de emprego, recebemos os chineses quando eles querem saber, portanto, as oportunidades de investimento em Portugal. Tenho uma boa relação com a AICEP de Macau e a AICEP de Portugal também. Claro, também tenho boa relação com o secretariado permanente, onde portanto, criei, né? E temos muito trabalho, quase atendemos diariamente. Imagino que sim. Mesmo acompanhar alguns portugueses que não conseguiram obter, portanto, aposentação. Vou daqui a pouco, depois dessa reunião ainda, ver se consigo falar com a Caixa Geral de Aposentações em Portugal para solucionar o problema, não é? Qual é assim, o maior projeto que tem de curto prazo que pretende desenvolver? Está a falar com o Presidente do Conselho Regional Exato. da Autonomia, né? Eu gostaria que, em termos de promoção de cultura, nós em Macau já temos o apoio financeiro do governo da Raia. E acabei mesmo de receber do Consulado de Portugal, portanto, uma comunicação que já está, portanto, aberta a inscrição para a participação do apoio financeiro ao associatismo, né? Eu vou ver se vou divulgar junto dos portugueses da Ásia e Oceania, para que eles possam participar, embora que eu saiba que o subsídio da parte do governo português não é muito significativo, mas é algo que Portugal possa dar carinho aos portugueses, né? E o próximo projeto que eu tenho é ver se consigo congregar mais portugueses, ouvir mais quais as preocupações dos portugueses, para que eu possa, portanto, transmitir à República da China, à população portuguesa e também ao governo da RAE, porque tenho conseguido servir de ponte de ligação entre os portugueses e o governo da RAE, que tem, portanto, bastante carinho da parte do governo de Macau, e bem como também da República da China. Tem, portanto, o gabinete de ligação instalado aqui em Macau, que representa o governo central da China em Macau, e também tenho, portanto, uma boa relação com o Comissariado de Negócios Estrangeiros da República da China aqui em Macau, né? E vou, portanto, ouvir as opiniões deles e para ver se eu posso, portanto, fazer um documento e depois, quando eu for para Portugal, transmitir às autoridades necessárias. Mas a maior desejo que os portugueses querem da parte de Portugal é ter mais carinho de Portugal, porque muitas vezes só se lembra dos portugueses na altura das eleições para obter os votos, depois disso esquecem, portanto é a minha função de fazer lembrar a Portugal que os portugueses estão aqui para lutar pelo bom nome, pela boa promoção da imagem, da cultura, da gastronomia e da cooperação económica entre a China, Macau e os países da língua portuguesa. Eu gostaria também aproveitar aqui para transmitir que o governo da RAM tem dado tanta importância a Macau para seguir a plataforma das 9 cidades da Grande Bahia, que são mais de dezenas de milhões de pessoas, né? E também a ilha Hangzhou, que eu quando estudava na história de Macau era a Ilha da Montanha. Agora já temos uma ponte que liga diretamente para lá e futuramente a entrada vai ser mais fácil,
porque já, a República da China já decidiu, portanto, dar facilidades para os residentes de Macau ou os empresários que querem, portanto, investir na Anji, fazendo parcerias com os empresários de Macau para ir lá, portanto, montar as suas empresas, as suas fábricas, ou, futuramente, como vai ter uma zona franca, colocar os seus produtos lá, né? Eu só queria dar uma pequena sugestão aos empresários portugueses. Agora está muito em voga, na China, a venda online. São muitos milhões de pessoas que compram através de online. Nós já temos um grupo de jovens aqui em Macau, com cursos formados, que possam também ajudar os produtos portugueses para poder vender, portanto, online na China. Na China, basta, portanto, ter, portanto, um bom produto, eles imediatamente fazem compras. Eu sei que em Portugal tem muitos bons produtos cosméticos, tem roupas de crianças, e também outros bens que possam, portanto, entrar lá. Relativamente aos alimentos, ainda é um bocadinho mais difícil, porque é preciso haver negociação entre Portugal e China no nível da autoridade higiosanitária, para poder permitir a entrada dos produtos alimentícios. De momento, é só a carne de porco que se pode entrar da China. Nós, em Portugal, temos bons presuntos, temos também sardinhas, temos bons peixes. Portanto, eu acho que é a altura da parte da República Portuguesa e da China começarem a fazer as negociações para permitir a entrada dos diferentes produtos. Sabe que os chineses só compram presuntos da Espanha. Portugal tem produtos muito melhores, né? Sim, Temos muitas conservas, temos azeite de oliveira, temos várias coisas boas. Primeiro, é preciso haver entre dois níveis, o nível governamental, fazer, portanto, esse casamento, porque da parte da carne do porco levou mais que 10 anos. Eu era presidente do Conselho da Administração do Matador de Macau, nos anos 90 ou 2000. Eu iniciei também, portanto, essa parte de empurrar para que a carne de porco possa entrar na China, e só acabou recentemente, portanto, o acordo e a carne do porco, que ainda estou à procura, se alguém tiver mais, fala comigo. Carne de porco das poucas fábricas que tem em Portugal, já estão todas vendidas para a China, não há mais. Portanto, é preciso haver mais fábricas que estejam interessadas em registrar na China para poder, portanto, vender a carne do porco. Agora, relativamente aos outros produtos, é preciso que haja, portanto, mais incentivo dos portugueses. Se quiser exportar, é preciso, portanto, haver o apoio da parte do Ministério. Eu penso que deve ser do Ministério da Agricultura, né? É preciso... Sim, dentro da área alimentar. É uma grande oportunidade de negócio, na realidade, e ficou aí um tema do e-commerce. Estão a importar mais do Brasil. Estão a importar carne de frango, as asas, as patas, a carne de vaca, tudo do Brasil. Os principais commodities são do Brasil. E por que é que acha que isso acontece, doutora? Acha que a China conhece bem Portugal e os empresários portugueses? Não, porque o Brasil já trabalhou muito cedo em termos de registro das empresas e dos produtos na China. Por exemplo, para que eles dizem, não dizem fábrica, dizem frigorífico. Para que um frigorífico possa, os seus produtos possam entrar da China,
é preciso haver, portanto, negociação entre os dois ministérios, né? O Ministério da Agricultura do Brasil e o Ministério responsável da parte da China, entrar em negociações. Depois, o próprio frigorífico ou a fábrica mete, portanto, o processo na República da China e eles avaliam, mandam os técnicos para a fábrica para avaliar a inspeção higiosanitária e estudar, portanto, através da inspeção de CGS, etc, etc. Esse trabalho todo leva tempo e também é preciso, portanto, haver apoio da parte governamental. O Brasil já começou muito cedo para os diferentes tipos de carne. Carne de porco, carne de vaca, carne de frango e também exporta açúcar, exporta milho, tudo já com as empresas registradas na China. É por isso que Portugal tem que começar a pensar nisso. É preciso desenvolver novamente a agricultura para poder exportar, né? Eu, quando fui a Portugal, eu tenho pena e sinto muito as pessoas que perderam as suas casas por causa do incêndio, né? Eu penso que Portugal tem que começar a desenvolver novamente a agricultura, porque Portugal era um país exportador de vários produtos oriundos da agricultura. O vinho tem tanto ido no mercado da China, mas não em grande quantidade. Eu consegui, portanto, obter a exclusividade de uma marca de vinho, mas infelizmente só consegui vender um contentor. Mas vou insistir mais, né? Vou insistir mais, porque agora como a situação Covid está a melhorar, e gradualmente, eu espero gradualmente, portanto, a restauração da parte da população e os bares e outros karaokê, os sítios que bebem mais vinho, possam, portanto, reaver os negócios. Aí o consumo do vinho vai aumentar, né? E, portanto, pode portanto, comprar mais de Portugal, e principalmente o vinho que o representa. Na realidade, parece que às vezes os empresários portugueses têm ali um entravezinho de arranque. Eu tenho tentado lutar muito por promover um bocado, entusiasmar mais, de certa forma, muitos empresários portugueses que conheço e que todos eles sonhariam em entrar na China, todos eles, mas para eles é um sonho. Não passa muito do sonho à realidade. Pensam nisso como uma coisa quase inalcançável. É difícil as pessoas perceberem que com algum foco, com alguma determinação, especialmente esses empresários na área alimentar. Tenho um caso, por exemplo, de uma senhora que ela usa terrenos em Angola, Sim. em Angola para produzir frutos secos. Uhum. E muitos empresários portugueses estão a fazer isso. Usam território de outro país de comunidade de língua portuguesa para produzir determinados alimentos. Poderiam perfeitamente entrar aqui se calhar até entrar por outro país que seja mais fácil de exportar para a China. Não sei se isto será uma coisa fácil de se conseguir, mas parece que às vezes aqui em Portugal parece que há assim qualquer coisa que entrava. Não sei se os portugueses... Qual é que acha que é a grande diferença entre a forma de atuar de um empresário português? Eu sugiro os portugueses, como temos a Convenção para evitar a dupla tributação, e a taxa aqui máxima é só 12% sobre os impostos, eu sugiro que os portugueses pensem em abrir a sua sucursal em Macau. Uhum. Abrir a sua sucursal em Macau, portanto, facilita portanto, o pagamento através das empresas importadoras e facilita a comunicação e, portanto, a entrada na China em termos de negociações. Muitas vezes o sucesso do negócio é preciso conversa frente a frente. Uhum. Porque os chineses, principalmente os que são já de idade mais avançada, e que são os que têm mais capital, né, para compra, não gostam muito
do Zoom Meeting, ou do, que eles nem usam Zoom, outro usam outro nome de Zoom. Portanto, eu não gosto muito, gosto, portanto, de ter reunião frente a frente para discutir, pelo menos, para ter um conhecimento mais profundo. Porque num negócio, se não tiver confiança de ambas as partes, é difícil convencer a parte chinesa para emitir um DLC de muitos milhões de euros ou de muitos milhões de US dólares. Portanto, porque eles dizem, eu emito o DLC e depois o vendedor fica com o meu DLC e depois, por muito tempo, e acaba a usar, portanto, esse instrumento de transação para obter empréstimo e fica retido ali. Portanto, já aconteceu várias vezes com alguns empresários ou vendedores do Brasil, e eles dizem assim, muitas vezes é preciso haver alguém no meio, que são, portanto, os empresários de Macau, que ajuda, portanto, a tirar essa dúvida e a estreitar mais as relações e criar mais confiança em ambas as partes, né? Portanto, eu sugiro que abram a empresa aqui para poder, portanto, facilitar tudo. Eu sei que muitos portugueses abriram sucursais aqui e acabaram por optar pagar, portanto, o imposto sobre os rendimentos aqui. Portanto, é essa a minha sugestão. E, por outro lado, é preciso ter maior divulgação dos produtos. Sim, exato. Principalmente quando eu falo do vinho, eles dizem, só conhecemos o vinho francês, até o vinho de Chile, da Austrália. Portugal tem vinho bom. Espetacular. Dos melhores vinhos do mundo. E sabe o que eu faço? Eu levo os vinhos, provo. E eles provam, Rita, de boa qualidade. Quero um contentor assim. Portanto, é preciso essa aproximação, né? E depois, houve uma vez, eu levei, portanto, uns produtos cosméticos. Eles puseram, isto é muito bom. Mas, da outra parte, não quis tanto avançar, mas tudo bem. Né? Mas, eu penso que, em termos de produtos do uso diário, os produtos o mel. Mel é bom, produtos fabricados em Portugal, tudo isso tem que começar, portanto, a vender. Eu preciso, veja se consegue arranjar, eu preciso de óleos de essential oils. Sabe que essential oil? Sim. Óleo para pôr aromas. Vê se consegue arranjar empresas produtoras, né? Empresas de essential oil para mim, porque o meu amigo tem uma fábrica de essential oil onde a matéria-prima vem do Brasil, do Timor-Leste, da França, menos de Portugal. Porque eu sei que Portugal também tem muitas... Quando eu fui a Guimarães, fui a uma tendinha que encheu de óleos essenciais. Essenciais. Mas não sabe onde é que se pode, portanto, obter grande quantidade, né? Eu preciso de grande quantidade. Portanto, são essas pequenas coisas que aparecem, né? E que dá oportunidade. Eu tenho tido muitos contatos, não só dos portugueses, como também do Brasil, Angola, Moçambique, para encontrar parceiros. Mas se for projetos a longo prazo, é preciso tirar um certo tempo, né? Mas de importação e exportação tem facilitado muitos empresários para fazer o cruzamento dos negócios. Um desejo para o futuro, doutora? Um desejo seu para o futuro? Eu espero que Portugal dê mais carinho aos portugueses de Macau. Nós vamos continuar a servir Portugal com todo o carinho, com todo o amor, porque Portugal está sempre no nosso coração. Embora eu tenha a fisionomia totalmente chinesa, mas o meu coração... Tem o coração em Portugal, nota-se bem. O
eu penso como uma portuguesa, não penso como uma chinesa, porque a minha educação foi totalmente portuguesa, e o projeto é continuar a servir a comunidade portuguesa, e oxalá, no próximo ano, depois da determinação da data das eleições, eu possa continuar, portanto, estar no Conselho das Comunidades. Aliás, o deputado José Pereira Coutinho já disse que eu vou ser cabeça da lista, vou, portanto, dirigir uma lista de três efetivos e 3 suplentes, porque nós aqui em Macau, na Oceania, não, só em Macau, Hong Kong e China, são 3 conselheiros. Posso continuar, portanto, a estar no Conselho das Comunidades, porque aí eu sinto bastante motivada e feliz por poder servir os portugueses. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de servir a população. Portanto, ao longo desde 87 até agora, quase 35 anos, tenho estado a servir a população e principalmente os portugueses, que nós temos o mesmo sangue e falamos a mesma língua, cantamos as mesmas canções quando era criança. Olha, eu sei cantar. Eu ensinei o meu neto que está na escola internacional, e quem conseguiu ensinar o meu neto a falar português sou eu, a única professora portuguesa. As canções que eu aprendi, o balão do João sobe, sobe no ar. Eu ensinei tudo. A loja do mestre André. Portanto, o meu projeto futuro é haver uma maior cooperação econômica e comercial entre a China e Portugal, usando Macau como plataforma. Mais portugueses usam Macau para entrar na grande Baía da China, e mais portugueses entram em Macau para entrar na ilha de Hangzhou. Por quê? Com o estreitamento das relações económicas e comerciais e culturais, a nossa existência em Macau tem o seu valor. Senão qualquer dia Macau muda, que se vai transformar como uma cidade normal, como ao lado Shenzhen ou Zhuhai, que todos perdem, portanto, a sua característica de cultura portuguesa e cultura luso-chinesa. Né? Esse é o meu Vamos preservar isso. Vamos preservar. Sabe que eu também sei uma música, é muito engraçado, que eu tenho aparência portuguesa, mas também tenho o meu coração na China. Não sei porquê. Obrigada! Verdade. Até sei uma música também infantil. E San Su Liu Chi, Wo De Pang Yu Zai Nali. Conhece? Zai Nali, Zai Nali. Não, há outra que deve cantar, que conheci mundialmente. Ni Wen Wo Ai, meu, tu achas? Esta música é muito conhecida mundialmente. Conheço, adoro, muito bonita. Doutora Rita, muito obrigada pela sua disponibilidade. É uma inspiração. Os empresários que nos estão a ouvir, é uma inspiração, a sua história de vida, o seu percurso, aquilo a que se dedica e aquilo que pretende fazer. Muito obrigada pela partilha, poder inspiracionar as pessoas que nos estiveram a ouvir, e desejo-me tudo bom. E um dia que venha a Portugal, tenho todo o prazer em almoçar consigo e conversarmos mais um pouco sobre as nossas vidas. Novembro. Aí está? Até final de novembro, depois eu contar consigo. Eu também gostaria de contar com alguns empresários, depois eu falo consigo. Sim. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Eu já falo consigo, vou-me despedir aqui só das pessoas que nos estão a ouvir. Até à próxima entrevista. Obrigada por tudo a correr bem. Muito obrigada.